Olá, boa tarde a todos e a todas. Good afternoon to our colleagues too. Vamos dar início a mais uma sessão da Rede MOVE, das Conversas à Sexta. Hoje o nosso convidado é o professor Nuno Marques da Costa, que também é da Casa da Rede MOVE, é um dos co-coordenadores da rede, que nos vem apresentar aqui os resultados de um dos projetos que dinamizou até há pouco tempo. Isso vou deixar para o professor. O que é que eu vos gostaria de dizer antes de começarmos esta sessão? É que a próxima sessão não será uma conversa à sexta tradicional, mas será a nossa grande conferência anual. Portanto, brevemente receberão informações sobre a conferência, o programa e todas as informações inerentes. Posso já avançar que será nos dias 6 e 7 de março. Ok? Um dia e meio de conferência. Estamos a preparar uma surpresa muito interessante para quem gosta de transportes e de mobilidade. Passando a apresentar o professor Nuno Marques da Costa. O professor Nuno é licenciado em Geografia, mestre em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local e doutor em Geografia Humana. É professor associado e investigador do Centro de Estudos Geográficos, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. É investigador também do Grupo de Modelação, Ordenamento e Planeamento Territorial, do MOPT. Atualmente é coordenador do mestrado de Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Territorial aplicados ao ordenamento e, como disse anteriormente, é co-coordenador da Rede MOVE com a professora Rosário Macário, que aproveito para dizer que não pode estar presente e, portanto, não é ela que está aqui a falar, não é? Sou eu. O professor Nuno tem desenvolvido vários trabalhos no domínio dos transportes e da mobilidade, mas também noutros, relacionados com a análise regional, com a modelação geográfica e participado também em algumas consultorias. Como disse, tem dinamizado e estado presente como coordenador ou membro de vários projetos de investigação, nomeadamente o Grump City, que será o projeto que nos irá apresentar hoje. O projeto Grump City tem o título de Para uma mobilidade e acessibilidade mais amigas dos idosos em áreas urbanas. E, sem mais delongas, passamos à apresentação. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui para falar um pouco sobre os resultados preliminares do projeto Grump City. Se me deixar. Ok. Muito bem. Portanto, aquilo que terá hoje a conversa tem a ver com a mobilidade cotidiana dos idosos em período de pandemia. Este trabalho tem a sua origem neste projeto Grump City, que integrou 4 universidades: a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve. E, neste caso, foi liderado pela Universidade de Coimbra, portanto foi um concurso que foi ganho por um investigador da Universidade de Lisboa, mas depois se transferiu para Coimbra e, desta forma, correu naturalmente a sua direção por lá. A equipa que ali está são os investigadores que estiveram associados da equipa do IGOT e, basicamente, o projeto inicial tinha a ver com a necessidade de conhecer a mobilidade das pessoas idosas, perceber como é que elas necessitavam de se deslocar da
na cidade, da sua capacidade para aceder a diferentes recursos e a diferentes oportunidades e o conhecimento do seu espaço de vida. E de que forma é que a maneira como se interagiam com esse mesmo espaço envolvente tinha que ver com a sua sensação de qualidade de vida. E, portanto, aquilo que inicialmente nós tínhamos era, naturalmente, perceber esta questão relativamente aos idosos e naquilo que tinha que ver com a possibilidade de se deslocarem no seu cotidiano. E, naturalmente, perceber aqui uma coisa que, à partida, é muito importante. Quando nós pensamos nos idosos, é talvez, dos grupos etários, aquilo que é mais difícil de identificar, visto que as características que estes idosos apresentam é do mais diversificado possível, desde a grande dependência a uma completa autonomia e, portanto, é sempre difícil nós identificarmos claramente estas necessidades. E, portanto, tínhamos isto naturalmente em vista. E, portanto, aquilo que nós tínhamos foi iniciado em dezembro de 2018, e a data é um aspecto muito importante para o projeto. Nós tínhamos todo o inquérito com esta perspectiva preparado para colocar em campo e, quando isso acontece, nós temos o processo pandémico. E, portanto, houve uma necessidade de alterar as condições do projeto. De qualquer forma, tínhamos já colocado as questões que tinham a ver com a dimensão da amostra. Tínhamos, na verdade, 5 áreas de intervenção, portanto, sediadas em cada uma das universidades participantes do projeto, sendo que, no caso de Lisboa, pela própria complexidade que o território da área metropolitana de Lisboa tem, nós integramos em 3 áreas distintas: a cidade de Lisboa, a área metropolitana norte e a área metropolitana sul. E depois Coimbra, Aveiro e Faro. E, portanto, aquilo que nós pretendemos inicialmente foi perceber que dimensão de amostra era necessário, considerámos vários intervalos de confiança para determinar essa dimensão e depois conseguir identificar quais as freguesias que estariam ou que seriam objeto de realização desses mesmos inquéritos. E, portanto, tudo isso foi realizado. Nós tivemos um conjunto de 20 variáveis que foram aplicadas a todas as áreas de estudo e, a partir de uma análise fatorial e de uma análise de clusters, conseguimos identificar as diferentes áreas e a dimensão destas amostras. Aqui são os resultados dessa primeira análise fatorial, no caso, para a área metropolitana de Lisboa, para Lisboa, Norte, Sul e Aveiro. E, portanto, o que nós temos ali são clusters, e agora para não estar a especificar cada uma delas, de freguesias que teriam algumas semelhanças e, dessa forma, seriam objeto de inquirição específica no nosso trabalho de campo. E isso foi feito, naturalmente, para cada uma destas áreas, para o caso de Coimbra, igualmente, e para o caso de Faro. Obviamente que houve aqui uma necessidade de alargar bastante a área de influência desta área de intervenção, pela necessidade de encontrar um paralelismo de dimensão ao nível das várias variáveis, que eram 20, portanto teríamos que ter, naturalmente, pelo menos 20 unidades de análise. Portanto, alargámos, quer em Aveiro, quer em Coimbra, quer em Faro, essa área de possível inquirição e, a partir daqui, encontrar, naturalmente, as áreas onde seriam colocados ou seria desenvolvido o trabalho de campo com o processo de inquirição. Naturalmente que isto foi feito, foi perfeitamente identificado, estávamos preparados
para ir para o campo alegremente realizar estes inquéritos, que seriam 1.500. 1.500 inquéritos que seriam realizados e, naturalmente, surge a situação de pandemia e tudo se alterou. A dificuldade que efetivamente depois se veio a concretizar, está ali a minha colega, a Marcela Barata, que fez muito trabalho de campo também comigo e com o resto das equipas dos mais jovens. Foi muito difícil fazer essa inquirição, mas também tivemos esta questão da oportunidade de perceber, naturalmente, o que é que se passava relativamente à mobilidade que era usual antes do período de confinamento e o que é que se alterou face ou depois da libertação do confinamento e se passou por uma situação de maior normalidade. Porque, no fundo, se nós fôssemos aplicar exatamente o inquérito que nós tínhamos inicial numa fase pós-confinamento, estava muito enviesado aquilo que se passava, como vamos ver que aconteceu. E, portanto, aquilo que nós tínhamos é uma situação em que o inquérito permitia identificar como é que as pessoas se comportavam antes e como é que as pessoas se começaram a comportar após o processo pandémico. E, portanto, houve uma alteração, digamos assim, do core do nosso trabalho, com a mobilidade sempre por base, mas, no fundo, as alterações que ocorreram na vida destes mais velhos na cidade. E, portanto, houve uma necessidade de reformular naturalmente a amostra, não foi possível, ou não seria possível, realizar aquele número inicial previsto de 1.500 inquéritos. Isso foi negociado naturalmente com a FCT. A FCT aceitou perfeitamente estas alterações e passámos a ter um universo de 400 inquéritos, foram, no fundo, 408 inquéritos finais, que foram 406, foram realizados e, naturalmente, o que é que acontece daqui? No geral, nós temos uma boa representatividade para o total, um erro de 4,86%, e depois, para cada uma das áreas, esses desvios são naturalmente maiores. No entanto, eles são equivalentes, o que nos permite depois perceber, de alguma forma, diferenças regionais que ainda não estão completamente plasmadas nesta apresentação hoje, mas que existem e que são muito perceptíveis. E, a partir daqui, não perdemos, naturalmente, o trabalho que tinha sido feito inicialmente de identificação de quais seriam as áreas a inquirir e, portanto, utilizámos exatamente aquilo que resultou da nossa análise fatorial e da análise de clusters e fomos fazer esses inquéritos nestes pontos e fomos realizar este processo. Com isto, chegámos, naturalmente, a uma situação de relativo equilíbrio entre homens e mulheres, portanto, idosos, portanto, sempre população com mais de 65 anos, e com uma distribuição dos grupos não tão equilibrada, é verdade, portanto, entre 70 e 74 foi mais difícil de encontrar essa mesma população, mas, de qualquer das formas, com uma distribuição relativamente confortável para nós percebermos isto. Naturalmente, que outra das preocupações foi perceber, naturalmente, o grau de literacia desses mais idosos. E isto constitui um elemento extremamente importante, porque isso, digamos, vai condicionar todas as intervenções que nós possamos ter sobre essa população. De facto, temos ainda um peso muito significativo de idosos com baixas qualificações e isso constitui, naturalmente, um problema quando nós imaginamos o desenho de qualquer intervenção junto desta população. Depois, perceber de que forma é que esta mesma população vivia. De facto, há uma grande percentagem de idosos que vivem sozinhos.
portanto 44% no total, particularmente importante sendo o maior peso de mulheres, que vivem mais sozinhas do que propriamente os homens, e, portanto, isso naturalmente nos traz outra questão de como é que, num período naturalmente de pandemia, e como é que nós poderíamos ter um maior ou menor suporte desta população. Depois, perceber as condições de habitação. E um aspecto aqui importante que nós tentámos perceber, naturalmente, se era um apartamento, se era uma moradia, qual era o outro tipo. Basicamente, eram estes dois grandes tipos, e encontramos alguns dos idosos em estruturas residenciais para pessoas idosas, também foi importante, mas basicamente os apartamentos e a moradia são os dominantes. E outra questão fundamental foi depois perceber se essas mesmas habitações tinham ou não um elevador. E quando nós passamos a seguir, podemos perceber uma questão que era, vivendo num andar, se vive no primeiro, segundo, terceiro, e se tem ou não tem elevador. E verificamos que há um peso muito importante de idosos que vivem em edifícios altos sem elevador. E isto constitui, naturalmente, o primeiro grampo que nós temos nesta mobilidade e que não é de last mile, nem half mile, são os 10 metros ou os 20 metros que nos separam da rua. E, portanto, isto é um aspecto que foi importante também de perceber da situação desta população. E, na verdade, temos ainda um peso bastante significativo de situações de idosos que vivem nestas condições e, portanto, seja hoje ou mais tarde na sua vida, vão ter grandes problemas de poderem aceder à rua. Já não é se a rua é segura ou não, é mesmo de poder aceder à rua. Porque outros dos problemas que nos foi dito é, sim senhor, eu consigo chegar à rua, mas depois tenho medo de andar no passeio, etc. Mas isso, antes disto, temos, de facto, a capacidade de aceder à rua. E isto é um aspecto muito relevante destes nossos idosos, que tem que ver depois com outra coisa. Tentámos perceber como é que era a relação contratual da habitação. Um grande peso do proprietário. Serem proprietários das suas habitações. E nós podemos pensar, bom, ótimo. Isto é ótimo. Mais ou menos. Porque os encargos para a manutenção constituem um outro problema que algumas das associações tentam criar como suporte para as pequenas reparações, etc. E cria-nos outro problema, que foi um exemplo que nós tentámos em Lisboa, o professor Nunes da Silva pode-nos falar sobre isso, que é precisamente o problema das permutas. Ou seja, sendo proprietário, é muito difícil eu permutar um terceiro andar com um resto de chão, que era muito mais fácil. E provavelmente mudar de uma casa maior para uma casa mais pequena. E isto constitui, ao contrário do que nós possamos pensar, constitui um elemento que nós temos que repensar quando falamos nesta população mais idosa. E, de facto, 60% sendo proprietários, isto pode constituir um problema e não tanto uma vantagem quando nós pensamos nestas situações. Claro que tem outras questões, obviamente, que é a renda, os custos da habitação, que tiveram sempre mais elevados. Isto pode, naturalmente, ser uma relativa vantagem, mas tem estes dois inconvenientes que nós não nos podemos esquecer. Depois, pensar como é que é o rendimento. Na situação, mais de metade da população, ou quase 60%, a situação está mesmo ali à tona ou mesmo não chega. E, naturalmente, isto constitui outro elemento importante para as debilidades que estes grupos etários se caracterizam. E, portanto, outra questão significativa, com uma grande diferença regional nestes rendimentos.
Depois, pensar no acesso ao automóvel. E, na verdade, uma coisa que foi importante foi perceber que um terço destes mais idosos têm automóvel e conduzem. E, portanto, dá-nos alguma questão de mobilidade. Mas a outra metade não tem essa capacidade, nem na sua proximidade, ou seja, naqueles que são ou os seus familiares ou os seus amigos mais próximos, não têm o acesso precisamente a esta forma de se deslocarem. E, na verdade, outra das questões que também foi importante ter foi perceber a dificuldade da marcha. E, na verdade, só um terço é que manifesta não ter dificuldade em andar. Todos os outros, naturalmente, com maior ou menor dificuldade, revelaram, no fundo, este problema de se deslocarem. Não está aqui, mas um dos aspectos sempre constante de queixas relativamente às condições por parte dos mais idosos foi a qualidade e o estado dos passeios e, no fundo, das vias por onde se deslocavam. E isto foi tão comum em Lisboa, como foi em Aveiro, como foi em Coimbra, como foi em Faro, mais urbano, menos urbano. Isto constituiu, de facto, um problema. E, de facto, quando nós pensamos numa cidade amiga do idoso, uma das questões fundamentais que nós temos que pensar é, na realidade, estas infraestruturas para permitir uma deslocação a pé. Outra coisa, muitas das vezes, tem a ver com o mobiliário urbano, a necessidade de ter cadeira ou bancos para poder interromper a marcha, as casas de banho, tudo isto nós já sabemos que é importante, mas que isto vai revelar como um aspecto importante e a ter em atenção. Estes são, naturalmente, por idade, por grupos etários. Obviamente, os mais jovens dos idosos têm ainda alguma maior facilidade, mas não é tão clara essa relação. De facto, isso só passa a ser a partir dos mais de 80 anos, é que, de facto, há claramente uma maior dificuldade em se deslocarem. Portanto, é relativamente transversal desde os anos mais jovens dos idosos até, naturalmente, a um período mais avançado. Outra questão que foi muito importante de perceber era a sensibilidade que os idosos têm face aos que estão mais próximos de si, os seus vizinhos, e a confiabilidade que eles têm relativamente aos seus vizinhos. O que é que isto era importante? Na fase de pandemia foi muito importante nós percebermos as cadeias de contactos e de suporte que foram gerados. E esta confiabilidade foi um aspecto importante de ter em atenção. Basicamente, não se pode dizer que nós sejamos muito... tenhamos um pé atrás com os nossos vizinhos tão significativo quanto isso. Portanto, a confiabilidade é um aspecto que é importante e isso revelou-se fundamental no processo, na questão pandémica. E, portanto, esta é outra questão importante e isto veio-se a verificar, quando nós inquirimos se, de facto, os vizinhos tiveram um aspecto de ajuda e, na verdade, isso existiu. Outra questão importante que nós tínhamos tentado perceber é se houve alterações na disposição dos próprios idosos. E começámos precisamente pela qualidade do sono. E, na verdade, aquilo que aconteceu é que um terço dos idosos disseram que, de facto, piorou e piorou muito. E, portanto, e quando cruzamos isto com a idade, e isto é bem interessante, os idosos mais jovens foram mais afetados que os idosos mais velhos.
E aquilo que nós extraímos desses próprios inquéritos é, naturalmente, aqueles que eram mais velhos não se preocuparam tanto e muitas das vezes diziam que já estou próximo vou gozar ainda a minha vida e não me vou preocupar muito com isso. E é verdade que aconteceu isso. De facto, os idosos do início desta classe ficaram mais deprimidos, mais ansiosos, e foi um aspecto que teve importância. Do mesmo na questão do receio de sair para fora de casa, portanto, em que houve aqui um 50-50, mas os mais jovens dos mais idosos tiveram, naturalmente, mais receio do que os outros. Muito bem. Questão seguinte. Houve ou não a necessidade de ajudas na aquisição de medicamentos ou de alimentos? E aquilo que aconteceu foi que, sejam os familiares ou os amigos ou mesmo as instituições, contribuíram para isto. No fundo, mais de 60% foi considerado como houve uma ajuda efetiva nestes processos. E, naturalmente, aqui, mais significativo, naturalmente, nos escalões mais envelhecidos, houve um aspecto que foi significativo nisto. Questão agora da mobilidade. E, basicamente, aquilo que nós vamos hoje ver aqui é as frequências na aquisição de compras de alimentos e de medicamentos e a ida ao médico e a visita a familiares. E o que é que aconteceu? Basicamente, aquilo que nós tivemos foi uma diminuição clara da frequência de compras de alimentos e, fundamentalmente, o aumento do nunca. Deixaram de fazer essas aquisições. Sejam porque vinham colocar em casa, seja, naturalmente, por este processo. E se isto, de certa forma, nós podemos perceber que se baseou muito neste suporte, o passo seguinte foi mais importante, foi a ida ao médico. E, de facto, passaram a não ir. Seja porque as limitações dos centros de médicos, seja, naturalmente, porque pura e simplesmente deixaram de ir regularmente ou com a regularidade que tinham anteriormente. E isto é, na verdade, aquilo que de mais significativo nós podemos identificar. Foi, na verdade, deixaram naturalmente daquilo que era a mobilidade básica do dia-a-dia dos idosos, deixaram de ser feitos. O mesmo relativamente às visitas de familiares e amigos. As frequências diminuíram e, fundamentalmente, aumentou, no fundo, este nunca, ou, portanto, deixaram, pura e simplesmente, de o fazer. E isso traduziu-se, naturalmente, quando nós perguntávamos, mas sai hoje mais ou menos do que antigamente, e mais de metade dizia que não, e é comprovado com aquilo que nós tínhamos visto anteriormente. Ok, temos estas alterações, no fundo, de utilizações e de deslocações por estes motivos. Como é que as pessoas se passaram ou se deslocavam e passaram a deslocar? Basicamente, outra questão era se o bairro era bem servido de transportes públicos. Nós andamos sempre a dizer que é sempre um horror, mas mais de metade acham que, de facto, há uma boa cobertura de serviço, principalmente na cidade de Lisboa, obviamente, e, portanto, esse é um aspecto importante. E o que é que aconteceu? Basicamente, essas deslocações eram realizadas a pé, diminuíram, de automóvel diminuíram, transporte público coletivo, táxi ou outro, e, na verdade,
aquilo que aconteceu, se nós, não está aqui, mas eu retirei o efeito dos que não se deslocavam e a repartição modal mantinha-se. Ou seja, não houve, na verdade, uma alteração modal antes do confinamento e depois do período de confinamento. Houve sim esta questão fundamental de deixarem de o fazer. E o mesmo relativamente à ida ao médico, em que, na verdade, aqui passou a ser um aspecto muito significativo. Aqui o transporte público já tinha algum peso, se bem que o automóvel continuasse a ser o dominante. Mas, retirando mais uma vez todo este efeito das não deslocações, a repartição modal manteve-se relativamente estável. O mesmo ainda quando nós pensamos precisamente para o modo de transporte utilizado para visitar familiares ou amigos. O que é que nós temos aqui? Basicamente a mesma coisa, portanto o automóvel aqui é claramente o elemento mais significativo, mas diminuiu e aquilo que aconteceu foi o deixarmos de realizar estas mesmas deslocações para nos encontrarmos com familiares, amigos ou este convívio. Tínhamos também informação, e temos informação, relativa à utilização de espaços como as associações, os clubes, etc. E não houve uma diferença tão acentuada. Aliás, digamos, o período pré-pandemia e pós-pandemia não foi tão acentuado. O que é que resulta daqui? Basicamente, uma questão muito importante, que é as deslocações a realizarem, são deslocações na sua área de proximidade e são deslocadas a pé, e são realizadas a pé. Outras deslocações, como a ida ao médico ou a ida mais longe para visitar amigos ou familiares, é realizado em automóvel, mais do que os outros modos de transporte, sendo que o médico, há um aspecto que é ali importante, que é o táxi ou o outro, normalmente o outro são as ambulâncias de serviço de transporte de doentes, mas, na verdade, é isto que estes primeiros dados nos permitem dar nota. E daqui podemos concluir algumas questões que se traduziram em alterações profundas dos hábitos cotidianos dos idosos, que se manifestou no aumento da ansiedade, mas fundamentalmente na redução das deslocações. E uma das questões que também nós colocamos, não foi tão evidente, mas percebeu-se por aquilo que nós tínhamos de contacto, a capacidade da marcha diminuiu substancialmente com o período da pandemia. Ou seja, o ter ficado confinado levou a que a dificuldade a voltar a um normal naquelas deslocações no bairro veio tornar as coisas muito mais difíceis. E, portanto, esta redução foi muito evidente. Por outro lado, a outra questão, e todos nós sabemos isto, já ouvimos isto, quer pelas autoridades de saúde, quer pela ordem dos médicos, a assistência médica degradou-se substancialmente. E, portanto, houve uma diminuição muito significativa nesta procura de assistência médica. Percebe-se porque tínhamos um problema para resolver entre mãos, mas foi muito difícil e no momento em que nós, ainda hoje, o momento que nós percebemos, ainda estamos a recuperar, digamos, as práticas que tínhamos inicialmente de recorrer precisamente aos médicos. O que é que aconteceu também de importante? O apoio institucional e das relações, dos grupos de relação com estes mais idosos, que deram, digamos, um grande apoio e minimizaram muitos dos aspectos negativos dos efeitos da pandemia.
Mais uma vez, eu também chamo aqui a atenção, ao contrário do que nós possamos imaginar, os idosos mais jovens foram mais afetados do que os idosos mais velhos. E, portanto, às vezes nós pensamos dizer, os mais velhos têm mais... De facto, aquilo que nós percebemos, quer por os dados que já vimos, quer por aquilo que eu recordo dos próprios, daquilo que não está no inquérito, mas está nas nossas conversas, não serve para isto, mas serve para nós falarmos aqui, de facto, esses mais velhos estavam menos afetados e foram menos afetados do que isso. Por várias razões, porque provavelmente os filhos também eram mais jovens do que os mais idosos e por outras razões. De qualquer das formas, a mobilidade foi fortemente afetada, sendo uma mobilidade muito suportada na deslocação a pé, isso traduziu-se depois em problemas de recuperação dessa nossa capacidade de deslocação e, portanto, foi muito mais importante a redução das deslocações do que propriamente as transferências modais que nós tivemos, por exemplo, nos ativos. Nós temos um outro inquérito que realizámos num outro projeto em que se verificou que, de facto, os ativos transitaram do transporte público para o automóvel, para o táxi, para o Uber, para a partilha de bicicletas, etc., etc. Mas aqui não. Portanto, aqui foi fundamentalmente deixámos de realizar estas deslocações. E, portanto, depois disto tudo, também percebemos que as alterações foram significativas consoante a idade e, sobretudo, como nós podemos também perceber, não tão bem como nós queríamos, mas de qualquer forma está lá, também parecem revelar geografias muito diferentes. E, portanto, aquilo que acontece no centro de Lisboa ou aquilo que acontece na periferia de Faro não é exatamente a mesma coisa. E pronto, era basicamente isto que eu tinha para vos falar e pronto, se quiserem, agora temos um passo para falarmos. Foi uma apresentação excelente, gostei muito de conhecer estes resultados e satisfiz algumas das curiosidades com que eu vinha para aqui. A primeira era perceber como é que em tão pouco tempo o Grand City se conseguiu adaptar a uma pandemia e ter resultados. Portanto, é porque vocês já estavam a trabalhar e, portanto, veio a pandemia e adaptaram-se à situação e imediatamente puseram os inquéritos na rua e, portanto, é excelente perceber isso e que a FCT também ajudou, que às vezes não é o caso, mas neste caso ajudou, portanto, excelente. Depois, tinha aqui, assim, algumas curiosidades e uma delas tem a ver, portanto, a pandemia acabou por ser aqui um fator que eu tenho alguma curiosidade em perceber como é que conseguem distinguir o efeito da pandemia de outro, não sei se é um confounding factor aqui relativamente, por exemplo, os idosos viverem em casas sem elevadores ou, portanto, longe do acesso à rua, ou etc. O que é aqui mais importante e se é um confundimento ou não ter a pandemia pelo meio? Ou seja, eles se calhar já saíam menos porque tinham menos elevadores e, portanto, o que é que a pandemia pôs sobre isto? Ou seja, não sei se me estou a fazer aqui na minha questão. Por outro lado, isto é outra pergunta assim se calhar mais filosófica e que provavelmente não terão a resposta, é a questão, são mais afetados os idosos mais jovens que os idosos mais idosos. E a justificação parece ser porque os mais idosos já não se importavam tanto e, portanto, continuaram a sair. Ou será porque esses já saíam menos, porque já tinham mais dificuldades de mobilidade e etc. E, portanto, naturalmente, passaram também... Está a perceber qual é a minha questão também. Portanto, algumas são questões filosóficas, mas podem ser interessantes para discussão. Sim, senhora. Muito obrigado, professora Cecília. A questão da facilidade de mudar o curso da investigação foi relativamente simples, porque nós tínhamos tudo preparado para sair, foi uma reformulação e aquilo que demorou mais tempo foi reformular precisamente o inquérito. E provavelmente hoje faríamos de forma diferente, mas é o que é. De qualquer das formas, tentámos sempre fazer para a mesma pessoa,
na sua memória o que fazia antes e o que fazia depois. Ou seja, não são grupos diferentes, é a mesma pessoa que transversalmente está a responder a um inquérito. Portanto, aí dá-nos uma outra segurança. Relativamente à questão do elevador, não está ainda perfeitamente cruzado, mas podemos cruzar essa informação. Agora, aquilo que muitas das vezes acontece, e até por experiência de outros projetos e de outros conhecimentos que nós tivemos, nomeadamente na cidade de Lisboa, isso constituiu, de facto, um entrave. E, no fundo, quando nós pensamos nestes idosos, é pensar que as pessoas ficam fechadas na sua casa. Não por necessidade, não por não quererem ou não terem necessidade de se deslocar, mas por impossibilidade. Isso não foi possível perceber exatamente no inquérito. Não estava isso explícito no inquérito. Agora, o que é verdade é que isto é um entrave, no fundo, que é precisamente chegar à rua. E um dos projetos, uma da tentativa de nós percebermos isto, era perceber o peso que isto tinha nas nossas cidades. E, de facto, isso é uma questão que é importante. E não se pode perceber, e porque isso não foi perguntado, é verdade, se eles antes não se jogavam porque já não tinham que chegar à rua e hoje continuam a não ter. Mas isso constitui um entrave, isso certamente. A questão mais filosófica. A questão mais filosófica vai mais da forma como as pessoas nos responderam. E eu tenho essa vantagem porque consegui, com a maior parte do trabalho de campo, foi uma vantagem, é uma das coisas que faz sempre bem. E realmente o desprendimento é outro. Não é porque não terem feito. O desprendimento é outro. Já estavam melhor com a vida, digamos assim. Pareceu-me. Mas, não, foi uma coisa que eu me surpreendi. Realmente, aquilo que me está a colocar, na altura em que nós estávamos a fazer os inquéritos, eu estava à espera de outra coisa. Estava à espera que eu, com outros instrumentos, mais jovem, tive com outra capacidade de perceber o que estava à volta, podia-se reagir melhor. Mas não foi efetivamente isso que aconteceu. E os resultados são aqueles. E de facto, eu acho que contribui várias questões, provavelmente porque já não iam, é verdade, mas mesmo assim o que nós vimos é que muitas pessoas idosas, sozinhas, e que faziam a sua vida normal e não estavam institucionalizadas. De facto, nós tivemos algum peso, também queríamos perceber essas pessoas, 1,5% de pessoas já estavam institucionalizadas, mas alguns com alguma capacidade de se deslocarem, portanto terem a sua vida normal e depois recolhiam, outras não. Mas, na verdade, esta situação parece-me ser um dos aspectos. O que é que acontece? Talvez, em muitas das situações, eu estou-me a lembrar do caso de Coimbra, já existia uma rede de suporte aos mais idosos e ela foi reforçada no período da pandemia. E, portanto, isso permitiu que, de facto, essas pessoas se mantivessem em casa e tinham o apoio, nomeadamente para a alimentação, por exemplo, que era um dos aspectos mais significativos. Uns iam à cozinha de Santa Isabel, outros já iam precisamente à casa dessas pessoas. E isso permitia continuar a sua vivência. E, de facto, de qualquer das formas, aquilo que aconteceu de mais impactante, digamos assim, é que as pessoas deixaram de fazer. Deixaram de se mexer. Deixaram de ter estas necessidades de mobilidade. Necessidades de mobilidade, estas práticas de mobilidade. Necessidade, não sei. Necessidades, provavelmente, elas estão lá. Mas as práticas, sim, isso certamente. Eu queria colocar uma questão.
Uma vez que os idosos, a maior parte deles tinha automóvel próprio, correto? Houve alguma pergunta relacionada com a frequência de pegar no carro? Uma vez que há menos deslocações, presume-se que peguem menos no carro, ou seja, ele ficou mais tempo parado. Sim. Acontece que eu recordo-me em transportes de estudarmos e a grande transferência do centro da cidade para começar a morar na periferia é nós podemos morar no quinto andar com elevador, mas eu tenho garagem. Se eu não tiver garagem, tenho que estacionar o carro e esta distância onde eu estaciono o carro, que cada vez é mais conflituante, temos cada vez mais carros aparqueados, obriga-me a uma distância superior a largar o carro. E, portanto, essa distância do carro até à minha habitação e depois subir os tais 2, 3 andares. E, portanto, a minha questão é, se os idosos pegaram menos no carro, ficámos com mais ocupação do espaço público por carros estacionados, correto? Sim, percebo. Sobre isso nós tínhamos uma questão que era a maior ou menor facilidade, não está aqui apurada e sinceramente ainda não fiz esse apuramento. Tínhamos uma questão que era a facilidade ou não de estacionamento na sua envolvente. Na maior parte das situações, as pessoas já se queixavam, mesmo nas áreas mais periféricas, e fundamentalmente queixavam-se dos carros estarem a ocupar o seu passeio. E, portanto, voltamos a ter um elemento extremamente importante, que é a marcha, que é a nossa forma normal, natural de nos deslocarmos, ser afetado pela qualidade não só da calçada, mas também da ocupação desse espaço e, portanto, da dificuldade que isso naturalmente trazia para as deslocações. E, portanto, essa pergunta foi realizada, nós não temos exatamente, eu não fiz ainda o apuramento, mas que era a questão da facilidade ou não de estacionamento. Aquilo que também me surpreendeu é que um terço conduzia e continuava a conduzir e, portanto, mesmo com idades mais avançadas. E, portanto, o automóvel, muitas das vezes, constituiu a forma e reparem, há aqui também a particularidade, nós estamos a falar em áreas onde a densidade é muito mais baixa e, portanto, a resposta é dada diretamente pela utilização do automóvel. Não é? Só na cidade de Lisboa, claramente toda a gente diz que o transporte é bom e, portanto, não levanta grandes problemas. Portanto, aí depois todos os outros vêm muito o automóvel como resposta a essas necessidades de deslocação mais distante, onde a motorização é implícita. Qual é que é o nível de fragmentação que uma via férrea ou uma via rodoviária implementa ao nível do território nacional? Ou seja, eu trabalhei muitos anos na supressão de passagens de nível e o atravessamento de nível é de todos o mais fácil de transpor, por cima do caminho de ferro. Acontece que é um conflito para a segurança do caminho de ferro. E reduzimos de 2.300 passagens de nível em 2004 para 800 neste momento. Construímos passagens superiores, mas as passagens superiores tornam-se para os idosos um grande entrave de escadarias, insegurança se forem inferiores, vertigens quando são passagens superiores, associadas às intempéries, portanto, ninguém utiliza aquilo. E é um dos estudos que eu estou a fazer, que é qual é que é o nível de fragmentação que o caminho de ferro gera ao nível das populações. E os idosos é um dos fatores mais preocupantes ao nível da mobilidade. E, portanto, uma via férrea que atravessa a cidade de Aveiro, de Coimbra. De Aveiro é claríssimo. Exatamente, de Lisboa. Mas aqui no atravessamento junto à tia Matilde, é claro. Portanto, temos aqui fortes barreiras e... Tia Matilde. Exatamente. Eu estou a estudar essa parte da acessibilidade, conectividade e isolamento das populações, claro. Que é bastante importante. Mas vê-se isso também na avenida que vai do aeroporto cá para baixo para a Expo. Exatamente. Portanto, tem um conjunto de fatores... Não é só a ferrovia, é, no fundo, todas as infraestruturas pesadas e rápidas, portanto, onde o conflito com o peão ou outro utilizador é maior, torna-se uma complicação.
Exato, e portanto a sinistralidade que nós tínhamos nas passagens deixaram de existir porque elas foram suprimidas, no entanto continuam a ocorrer. Ainda hoje tivemos um idoso de 85 anos lá em cima, na linha da Beira Baixa, que me interrompeu por um período quase de uma tarde inteira os comboios na linha da Beira Baixa. E isto, portanto, associado a essa questão da mobilidade dos idosos, mas o importante seria perceber se a distância que o idoso deixa o carro e a dificuldade que todos nós hoje sentimos quando chegamos a casa para estacionar o carro, são 15 minutos à procura de um lugar, e isso reverte-se no dia a seguir que eu tenho que ir à procura do carro. Mas os idosos têm esse espaço que ainda têm que percorrer até o carro, e portanto era importante perceber essa sim. Essa pergunta existe no inquérito, não está tratada, mas vamos ver também quais são os próprios resultados dessa questão, que também é relevante, claro. Oh, Francisco. Obrigado. Queria dar os parabéns à equipa pelo trabalho que desenvolveram. A minha questão não tem diretamente a ver com a mobilidade para fora, mas tem a ver com outro aspecto que eventualmente pode estar ligado com essa mobilidade. O que eu tenho verificado não é, digamos, um dado científico, é apenas no círculo das pessoas com que eu estou a interagir, que há uma substituição as pessoas passaram a usar mais a internet, o WhatsApp, enfim, a televisão, e passaram com isso a resolver o problema ou a necessidade que tinham de contactar com os familiares, de ver os amigos, de sair para a rua para ir para a casa de alguém ou para conviverem num espaço público, eventualmente. Isso levou, foi quase que uma obrigatoriedade, eu notei que isso tem vindo a acontecer e, eventualmente, até por uma questão de conforto, continuaram, por isso é que, eventualmente, os resultados que tenho poderão ou não ser justificados por isto. Isto é apenas aqui uma reflexão que eu tenho vindo aqui a fazer após ouvir os vossos resultados. Não sei se isto é válido ou se... É válido, porque há outra questão no inquérito, que é precisamente isso, o que é que utilizavam antes e depois com telefone, telemóvel, WhatsApp, internet, tudo isso. De facto, as taxas são baixas para este grupo etário. De qualquer forma, ainda é outra questão que vai emergir daqui. Aí o que surgiu muitas das vezes, e eu agora recordo-me, não porque ainda não fiz os apuramentos, mas recordo-me das respostas, aquilo que foi utilizado é fundamentalmente para o contacto com a família. Principalmente com os netos, claro. Mas aí foi aquilo que mais frequentemente, e a Marcela fez aqui grande parte também dos inquéritos, pode dizer isso. Mas, de facto, isso também foi perguntado. O que é que se fazia antes, o que é que se utilizava antes destas tecnologias e o que se faz hoje. Não tanto pela substituição, mais pelo uso, mas fundamentalmente, mais uma vez, com a frequência. Praticamente, antes não tínhamos nenhuma utilização. E isso passou a ocorrer. Okay? Mas isso leva-nos a outra questão, que é a digitalização para os mais idosos. Não tem a ver apenas com literacia, tem a ver com questões físicas. Eu vejo mal, tenho artroses nas mãos, os devices cada vez são mais complicados e são menos ajustados. E, portanto, esse é ainda outra questão, e eu acho, Francisco, que essa é uma questão muito importante para nós vermos, que é como é que todas estas transformações ao nível destes devices que nós temos em termos digitais, depois vão estar ou não condicionados pela população que vamos ter. Que deixa de ser, a partir de determinado momento, deixa de ser literacia, mas passa a ser de outra natureza. E provavelmente vamos voltar a ter os tablets como elemento fundamental, porque aquilo eu consigo minimamente ver e apontar. Mas pronto, é uma questão que também temos, eu acho que vai ser muito interessante perceber. Temos alguma questão, alguma experiência? Temos aqui representantes de várias instituições que trabalham diretamente com idosos. Se alguém quiser também partilhar.
partilhar a experiência, podia ser interessante cruzar aqui os resultados com a... Queria só, depois do estudo, o que é que vocês em termos de... E gostei muito da apresentação, gostei, apesar, eu sou do Metropolitano de Lisboa, mas também tenho a parte académica, doutoramento em transportes, por isso convivo com os dois mundos, como eu costumo dizer, a indústria e a parte académica, e acho estes estudos sempre interessantes, até para os operadores poderem ajustar a sua oferta, como é que a sociedade também está a evoluir, sendo que às vezes é difícil, depois na prática, conseguirmos implementar. Mas gostaria de saber, depois deste estudo, o que é que vocês recomendariam, algumas medidas práticas que nós pudéssemos, eventualmente, inverter estas tendências dos idosos estarem mais isolados e, eventualmente, virem para o transporte público, se o vosso estudo conseguiram tirar alguma conclusão mais prática, do ponto de vista de um operador público, que pudesse cativar mais esta geração a vir para o transporte público? Do estudo, não tanto, porque não. até pela própria, digamos, pela dimensão da própria amostra e da diversidade que ela tem, é-nos difícil tirar essas conclusões. Agora, o que é verdade é que muitos dos mais idosos consideraram que, de facto, o transporte público existia. Do outro estudo que nós estamos a fazer, que está a correr agora, o que eu posso dizer é que, por exemplo, a informação ao cliente, principalmente para os invisuais, é uma questão fundamental. A Carris tem alguns, o Metro tem também outros, mas não sempre. E outra questão, por exemplo, as novas tecnologias têm, principalmente para estes invisuais, agora estou-me a lembrar de uma entrevista que fizemos, eles são menos ruidosos, portanto não sabe se vem o autocarro ou não. Exatamente. Sim. E o motorista também não sabe se aquela pessoa quer fazer uma paragem de marcha ou não. E houve uma entrevista muito interessante nesse aspecto, que nos dava precisamente isso. Eu deixei de os ouvir. Exatamente. E, portanto, com isso constituiu um entrave. Outras têm a ver com se é mais rebaixado, se não é mais rebaixado, se os motoristas são mais atenciosos, são menos atenciosos. Isso também, de outras narrativas e de outro projeto, isso veio ao de cima. E como foi numa área onde existe, inclusivamente, transporte gratuito, a gratuitidade não é tudo. Não. Sem dúvida. E as pessoas, apesar de dizerem, não, é bom ter o gratuito, mas aquilo não vem à minha porta, não faz ali, não faz, e depois eu tenho que ir para o comboio, isto é em Cascais, tenho que ir para o comboio, já tenho que ter o passe, e portanto isto não está integrado e vai ser uma chatice. E portanto, nós temos que todos repensar nisto, e o caso metropolitano, com a questão que eu já há muito tempo tivemos um aluno que fez precisamente um trabalho sobre a acessibilidade e os trajetos que eram necessários realizar para me deslocar daqui da cidade universitária para a Baixa. Tinha que ir a dar a volta porque não tinha elevadores, não tinha escadas rolantes, as que existiam paravam, depois tinham o outro lance de escadaria, depois já não era possível. Isso nós temos um longo caminho a percorrer. Não somos só nós. Lembro-me, há muitos anos, estar na AEG e dos temas era precisamente disso, numa situação em Londres, e, portanto, que era a acessibilidade daqueles que têm maior dificuldade de deslocação. Mas é um caminho que nós temos que naturalmente percorrer. Já agora, só por uma questão, eu posso-vos dizer que dessas... Portanto, este projeto é um projeto internacional com países nórdicos, do sul, de Itália, etc. E numa das narrativas surgiu esta questão de ter dificuldade de aceder e da impaciência dos passageiros que estavam dentro do autocarro por o motorista ter que baixar a placa para poder fazer o acesso da cadeira de rodas. E, portanto, é outra questão que é importante, que é a questão da cidadania que nós temos que também procurar encontrar. Sem dúvida. Mas há bocadinho também me relembrou o facto da parte da surdez, a partir de certa idade,
até a caminhabilidade depois com os carros, com as viaturas elétricas que não há ruído. Isso, eu conheço situações em que também não vão caminhar por essa situação. Têm medo de se expor na estrada, o facto de não haver... Claro. Por isso, aqui estas questões todas. Por outro lado, gostava de saber, e há bocado também falaram, a parte dos netos, que é aquela questão que mesmo na pandemia os faz sair de casa e os faz cuidar, e nós sabemos que a nossa sociedade está muito estruturada no apoio dos avós aos netos, porque os pais têm que trabalhar e os horários complicados de trabalho. Se isso foi relevado como uma questão que ainda os faz sair, que ainda aumentar em termos de motivação, se isso ficou relevado no vosso estudo ou isso não foi abordado? Foi perguntado, sim. Okay. Se ia ou não buscar netos, se o fazia, também não está completamente apurado, mas isso foi questionado. Houve também uma alteração significativa, até pelas próprias naturezas das escolas, e, portanto, não era pela vontade dos avós, mas era pelas circunstâncias de voltar precisamente ao normal. Sim. Okay. Mas também teve buscado. Era, exatamente. Exato. Em conjunto, era explosivo. Exato. Ok, obrigada. Tá, obrigado. Gostei muito da apresentação. Isto é um manancial a explorar interessantíssimo, como é evidente. Já mostraste muita coisa interessante que ali aparece. É óbvio que, se nós estivermos lembrados do que foi a situação pandémica, as pessoas com maior... Os mais velhos, dentro dos mais idosos, tiveram medidas restritivas muitíssimo superiores e, portanto, e mesmo a questão agora que foi aqui referida do contato com ele. Uma pequena piada aqui para a colega do metro. Quer dizer, eu não me preocupo, preocupo, e acho que isso acontece, nas redes metropolitanas mais antigas é natural que tenha havido estações mais profundas. A mim o que me choca é nós estarmos agora a construir linhas com estações a 50 e a 30 metros, quando só há 2 ou 3 anos é que conseguimos instalar um elevador aqui na cidade universitária e onde a estação do Chiado, que é aquela que eu frequento mais, ainda no fim de semana passado tinha duas escadas rolantes que não estavam a funcionar e que vão continuar assim eternamente, porque qualquer engenheiro que se preze sabe que escadas rolantes com aquela dimensão, com aquele desnível e com aquela frequência dificilmente aguentam aquele tipo de tráfego. Portanto, vamos continuar a insistir no erro e depois fazemos algumas declarações piadosas acerca disto. O segundo ponto que eu acho que é extremamente interessante nisto e tem muito a ver com a questão das modas, não é? Portanto, são vários os estudos que tenho vindo a acompanhar, não só cá como noutros sítios, em que uma das questões críticas na nossa sociedade, que está cada vez mais envelhecida, eu já estou no 3º escalão dos idosos, portanto, estás a ver, é o problema da caminhabilidade, é o problema dos passeios. É curiosíssimo, se vocês forem comparar aquilo que são as repartições modais e aquilo que é a afetação de recursos públicos, não estou a falar dos privados, estou a falar dos recursos públicos aos diferentes tipos, e é absolutamente impressionante. Entre trotinetes e bicicletas, tu tens para aí 50 vezes mais do que investem em passeios. E isso acho que é interessante. Acho que é interessante. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de opção política. É uma questão de opção política. A Câmara de Lisboa aprovou, foi a última reunião de Câmara em que eu estive, aprovou o plano de mobilidade pedonal com uma afetação de uma percentagem, não sei se eram 2%, do investimento da Câmara para a melhoria das condições de circulação. Eu saí, o colega que me substituiu, o João Afonso, ainda conseguiu aguentar isso durante os 3 anos de mandato. A seguir, desapareceu. Portanto, é uma questão política, pura e dura, não tem a ver com mais nada. Terceiro ponto, esse que era uma pergunta mais, saber se é possível ainda explorar isso. Em que medida é que há alteração de padrão de comportamentos, antes e depois, em função de algumas características urbanísticas do bairro em que as pessoas vivem? Eu digo isto por uma razão extremamente simples. Eu acompanhei 3 situações em Lisboa, por questões familiares e onde vivo, em que o facto de termos um urbanismo de proximidade que se manteve, não houve política para fazer, mas foi o que era. Foi o que foi, manteve-se. Não é?
e assisti a dois fenómenos espantosos. Primeiro, os idosos a movimentarem-se muito mais do que se movimentavam antes, porque como não tinham a possibilidade de ir mais longe aos supermercados, aos hipers, os filhos, etc., por causa das crianças, etc., portanto, utilizaram muito mais o comércio do bairro, que rejuvenesceu, nos 3 casos, e com uma frequência muitíssimo maior, e as pessoas a utilizarem muito mais a rua, para já porque o tráfego diminuiu substancialmente, e depois porque se sentiam muito mais à vontade em o fazer. Consegues ter alguns elementos para poder cruzar isto ou não? Com os dados que nós temos, são demasiado imprecisos para entrar nesse detalhe. Eu já dificilmente estou à vontade para dizer que Coimbra, Faro, Lisboa é completamente diferente, porque custa-me, estatisticamente, custa-me dizer isso. De qualquer forma, do outro inquérito que nós tivemos do Comprime e do Comprimov, não foram só os mais velhos, a generalidade veio a retomar o comércio de bairro. Sim. Eu referi-me aos mais velhos, estávamos a falar dos mais velhos. E nota uma coisa, isso foi visto tão bem que nós temos agora as grandes marcas a retomarem essa posição. O Pingo Doce, o Continente, etc., a retomarem, a entrarem precisamente nesses nichos. E isso eu acho que é claramente o efeito da pandemia. E, portanto, é aí. E aquilo que, por exemplo, no meu bairro onde eu vivo, que é Benfica, onde de facto ainda se mantém essa estrutura de bairro, isso foi reforçado. Mas já temos lá uma marca, já e mais e tal, pronto. Portanto, a resposta, no fundo, mesmo daquilo que era a hiperconcentração, quando nós tivemos o primeiro Continente na Amadora, não é? Hoje temos essa distribuição, primeiro repartido com os comerciantes, hoje assumidos claramente pela marca, que era o meu super, que era, no fundo, um negócio partilhado entre a grande distribuição e os pequenos comerciantes. Portanto, mas agora é claramente a questão dessas marcas a assumirem esse mercado. E, portanto, eu acho que há essa retoma, agora de forma, já não é o Sr. João da mercearia, provavelmente, mas claro, mas vai ser substituído por um ou outro que vai ser o senhor por exemplo, uma questão de controle, no meu bairro isso era muito claro. O tipo alargou o horário de funcionamento, começou a funcionar aos fins de semana, uma coisa espantosa, e porquê? Porque as pessoas tinham uma garantia, depois já estavam abrigadas antes de entrar e ele só deixava entrar um de cada vez, e com máscara, eles infectaram as mãos à entrada. Claro. Portanto, a sensação de segurança que isto transmitia é completamente diferente daquela que um tipo vai mesmo nos supermercados de bairro, não é? As lojas de bairro que eles agora estão a fazer. Sim, apesar de tudo é diferente. Para além de outro tipo de comércio que também voltou a aparecer, que é muito curioso. Portanto, de alguma tipo os de arranjos, de bricolagem. Exatamente. Isso e a restauração. Portanto, aliás, houve uma certa reconversão de alguns restaurantes que passaram a ter, para além do menu normal, passaram a ter 2 ou 3 pratos do dia, né? Portanto, um de carne, um de peixe, os mais sofisticados, um vegetariano, não é? Porque as pessoas, como tinham dificuldade algumas a ir fazer as suas compras e não sei quantos, passaram a utilizar aquilo com um preço muito mais reduzido do que era o habitual, não é? Para além depois das entregas ao domicílio e tudo. Há coisas interessantes nisso que estão a ser exploradas. Portanto, por exemplo, em Paris, do conhecimento que eu tenho, com o Carlos Moreno, eles estão a fazer uma política de compra de restos de chão, por exemplo, para reinstalar lojas nos bairros para onde havia aquilo que era anteriormente. Onde havia uma carência maior desse tipo de coisas. Bem, parabéns pela equipe, pelo trabalho. Boa noite. Isto não tem muito a ver com o estudo que apresentou, mas tem a ver com os idosos. Portanto, a Carris Metropolitana, que já está em funcionamento na margem sul e margem norte, trouxe algumas dificuldades, portanto, aos idosos. A todos, mas sobretudo aos idosos.
Eu estou a lembrar-me, por exemplo, com a numeração que é maior, portanto, em vez dos 3 dígitos, são 4, portanto, os números são mais compactados. E, portanto, e têm novos nomes, portanto, por exemplo, Campo Grande, Via, não sei quantos. E, portanto, tem uma segunda linha. Portanto, os caracteres são mais pequenos e o que acontece com idosos é que eles mandam parar todas, porque não conseguem ler o que o autocarro até chega a eles. E muitas vezes mandam parar, portanto, sem necessidade. Isto é um aspecto que, depois, ainda no mesmo caso, a falta de informação. A Carris Metropolitana tem tido muita falta de informação, tanto a nível de paragens, tanto a nível de internet. Se quisermos saber um horário, portanto, aquilo é uma espécie de jogo da glória. Andamos para trás e para diante para conseguir uma informação. A informação é dada a conta-gotas. Aquilo está tudo, a papinha está toda feita. Mas no tempo em que há falta de tempo, ninguém anda ali, se quer ir para Lisboa e quer saber a carreira que passa ali próxima, eles dizem, procuro o conselho, e depois qual é o sentido, e depois qual é o dia, tal, e depois o regresso. Tem que voltar atrás para saber, porque a pessoa vai, depois volta, e depois qual é o horário. Era preferível um horário completo e a pessoa fazia a sua escolha. Era mais direto. E temos ali um labirinto que não faz sentido nenhum. Aqui se prova que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, aqui devia de haver alguma dose de bom senso para que as coisas funcionassem melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui vou só fazer um comentário. Essa situação, outro dia andei na Carris Metropolitana e muitas vezes o que acontecia, as pessoas iam achar, não. A seguir diziam, siga, porque não era aquele. E isso eu senti perfeitamente na pequena viagem que eu fiz de Queluz até à estação ferroviária. Mas isso é um problema técnico. Provavelmente as bandeiras podiam ter sido feitas maiores, não há dúvida. Portanto, nós, acho que por exemplo, na Holanda tem umas coisas enormes, os autocarros têm umas bandeiras enormes. Portanto, isso é uma questão... Diga. Mesmo assim, a informação com prioridade, por exemplo, na zona norte de Lisboa, começou, portanto, em janeiro. E a informação caiu toda torrencialmente, em cima da data. Portanto, não houve tempo para as pessoas se habituarem a decorar os números das carreiras. Ainda hoje, estamos em fevereiro, as pessoas não sabem o número das carreiras que utilizam. E, portanto, e depois, como há uma informação de várias carreiras, sei lá, a pessoa utiliza meia dúzia de autocarros, mas o folheto que foi fornecido tem uma centena de autocarros e tem que andar à pesca para saber qual autocarro quer. E, ainda por cima, os números não estão por ordem alfabética ou numérica, portanto, que permite consultar, portanto, por essa via. Portanto, andamos ali, saltar de um lado para o outro, aqui tal, tem que ler tudo. A informação está mal feita. Portanto, enfim, é o que temos. Muito obrigado. Agora, aqui falar com a professora Rosário, precisávamos de umas spider maps, precisamente, que ajudavam um bocadinho ao processo, que era, no fundo, ter ali uma faixa. Obrigada. Boa tarde a todos. De facto, este mundo da informação ainda tem muito por explorar em termos de investigação. Portanto, há imenso trabalho aqui que ainda pode ser feito. Algumas das coisas, obviamente, têm que ser repetidas e coisas que já foram feitas em tempos e têm que ser feitas outra vez, mas há muita coisa nova que ainda não foi feita e que pode ser utilizada. Por exemplo, nós ainda esta semana estivemos a fazer um doutoramento em que o tema era o desenho dos mapas e como é que cada tipo de desenho e cada tipo de desenho da linha atrai ou rejeita certo tipo de utilizadores. E, por exemplo, hoje, com a digitalização, é muitíssimo fácil eu dizer qual é inscrever-me num site, dizer qual é o meu perfil e automaticamente o mapa que me aparece no meu telemóvel ser o mapa que é mais conveniente para mim. E, portanto, estas coisas, nós hoje temos que atualizar algumas das coisas que já sabemos fazer há muito tempo e fazer outras novas que nos permitem facilitar a informação, porque, no fundo, a informação é o vetor principal do tornar fácil a utilização.
tão fácil como quando a gente entra no nosso carro e vai. E esse é que é o grande desafio, de facto, é tornar as coisas fáceis para toda a gente. E o toda a gente é, cada um de nós é diferente, pertence a um grupo diferente, tem características diferentes. E um dos erros do passado tem sido fazer para o cidadão médio, que é aquele que não existe, não é? E, portanto, naturalmente, depois funciona menos bem. Nós hoje temos toda a capacidade tecnológica de fazer de forma segmentada para os diferentes grupos de cidadãos com diferentes características, e há, de facto, um trabalho enorme ainda de conhecimento para fazer e que nós esperamos vir a desenvolver assim que conseguirmos abrir o Observatório da Mobilidade aqui na Reitoria e suportado pela Rede MOVE, que estamos a semanas de conseguir arrancar e dar os primeiros passos, não é? Porque eu e o Nuno somos muito teimosos e, portanto, vamos conseguir lançar o Observatório, eu creio que menos de um mês, e não deixaremos de o anunciar, mas este é um dos vetores que vale a pena investir, quer para as empresas, quer para a academia, porque há muito conhecimento que tem um retorno prático enorme para as empresas e que, portanto, e por isso é, de facto, é uma área privilegiada de colaboração universidade-empresas, porque pode, de facto, trazer muito benefício às empresas e aos utilizadores, obviamente. Portanto, nós temos que ver, a informação tem que ser o facilitador da utilização. E, de facto, e muitas vezes a informação aparece como uma coisa complexa que eu tenho que estudar, tenho que passar não sei quanto tempo a aprender, as carreiras, etc. Não, tem que ser uma coisa intuitiva, fácil, que seja muito fácil, que me aparece à medida que eu vou precisando e que eu não tenho que estar a estudar uma cidade inteira para saber como é que eu vou dar para B, porque, entretanto, quando acabo de estudar já me esqueci do número das carreiras, etc. E, portanto, é este processo que é preciso, de facto, desenvolver, porque muitas vezes nós ouvimos críticas relativamente aos serviços e relativamente a uma ausência de serviços que até nem é correto. Muitas vezes os serviços existem, mas as pessoas não sabem que eles existem e nem sabem como é que vão descobrir que eles existem. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que tem que ser desenvolvido e que, basicamente, nos obriga a olhar para o sistema todo de mobilidade com os olhos diferentes, com os olhos do cidadão. E é isso que, de facto, que não tem sido feito. E a informação tem que ser trabalhada nesse sentido. Pior que não fazer nada é fazer coisas que não servem para nada. E eu penso que muitas das coisas que foram feitas nas empresas, os horários estão fixados nas paragens, têm um horário naquele que tem um horário de passagem naquela paragem, mas não tem, portanto, no sítio onde eu vou para retornar, eu não tenho horário. Portanto, se tivesse o horário completo, eu fazia a minha escolha. Portanto, tinha lá, se era no verão, se era no inverno, escolar ou no escolar, tal, e ao sábado, domingo, tinha lá e eu fazia a minha escolha. Ali, aquela informação é limitada para aquela paragem só. E, portanto, eu no retorno não tenho informação. Na internet, a gente vai lá, a história repete-se. E depois tem lá um PDF que diz, que é o horário PDF, mas que aparece a resposta not found. Não é encontrado, não está lá. E, portanto, eu penso que tem que haver, como disse, para os mais complicados ou para os mais simples, dois modelos. Um horário completo, a pessoa escolhe e desenrasca-se, e depois ver mais para aqueles cocabecinhos que querem saber os pormenores, tal, então há esse entretém. Para quem tem tempo, no tempo em que não há tempo para nada, isto não serve para nada. E fazer coisas assim é muito bonito, mas não tem qualquer efeito. Eu sou publicitário e sei que a informação tem que ser dada e o receptor tem que assimilar portanto, a informação. Se não o fizer, a culpa é do emissor, não é do receptor. E, portanto, isso tem que ser... E, infelizmente, não só a nível, neste caso, dos horários, mas a nível geral, até no caso da ciência, a transmissão da ciência, claro, tem muitas deficiências. Infelizmente, é outra linguagem, mas há outras formas de mostrar as coisas. Claro. E as pessoas depois afastam-se. E se formos para a justiça, então, nem se fala. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Madalena Natividade, eu sou presidente de uma junta de freguesia em Lisboa e não podia deixar de Arroios. Portanto, não podia deixar de subscrever as palavras que a doutora Rosário acabou de mencionar, que a informação que vocês nos trouxeram dá-nos ferramentas para
trabalharmos um pouco melhor com as pessoas e para as pessoas, porque o nosso trabalho é junto da comunidade e, portanto, eu quero dar os parabéns pela apresentação que foi feita. Não cheguei muitas horas, mas vim diretamente de um centro de dia, justamente porque fui fazer uma apresentação de uma informação, que é o que acabaram de dizer. Exatamente, e portanto dar os parabéns por esta apresentação e levo com certeza algumas ferramentas para trabalhar, até porque na freguesia onde eu estava eu não conhecia os nossos fregueses mais idosos, são novidade para mim, mas com as ferramentas e com algumas informações que levo daqui, com certeza que poderemos trabalhar para o futuro, e agradeço a vossa disponibilidade de partilha do vosso estudo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, que é da freguesia de Arroz, que foi a freguesia onde vivi durante mais tempo, ou mais ou menos agora ao mesmo tempo, em que eu estive, de facto, ainda bem. Mas isto basicamente foi, e o estudo irá estar disponível e, portanto, nós estamos sempre abertos a responder às vossas questões, à partilha de informação e no fundo, também a trabalharmos em conjunto. Portanto, isso pode estar certa que da nossa parte pode contar com isso. Posso colocar uma questão em relação ao observatório que falavam? Sim. Ele vai estar a trabalhar dos 8 aos 80, não é? Não é uma questão aqui mais geracional. Não. É transversal. Sim. Transversal. Nós podemos desafiar-vos também para estudar algumas coisas específicas, por exemplo, do nosso território, de Arroz, nesse observatório. Podemos lançar desafios ou é uma coisa... Obrigada, desculpa. Podemos, repare, há uma questão que é fundamental. Nós temos um grande potencial, que são os nossos alunos. E, portanto, havendo a possibilidade desta partilha, no fundo, com as instituições para os receberem e fazermos um trabalho em conjunto, é ótimo. Portanto, é uma relação, como os ingleses dizem, win-win, porque, no fundo, nós damos formação aos nossos alunos, vocês têm um trabalho que de outra forma não o teriam, portanto, mas isso, sim, com certeza. Obrigada. Estamos aqui a chegar à nossa hora, não sei se há mais alguma questão breve, se não encerrávamos a sessão, com a certeza de que temos muito para fazer, já vimos aqui pela discussão, e que contamos convosco para a nossa conferência anual, que irão receber informações em breve. Sim. Muito obrigada pela vossa presença e obrigada ao professor.